Pense nisso. Quanta insatisfação as pessoas têm em suas vidas. E você está insatisfeito com alguma coisa no momento? Eu vou me perguntar isso um pouco mais tarde, depois que o programa acabar, mas agora estou lidando com você, não estou lidando comigo. Deus, Ele lida muito comigo, sabe? Quantas pessoas neste momento insatisfeitas com sua aparência, com seu trabalho, com sua vida em geral, sua igreja, as pessoas em sua vida, sua situação financeira, seu carro, sua casa, seus vizinhos, seus pais. O diabo sempre nos mostra alguma coisa para sermos infelizes, porque nada é perfeitamente do jeito que gostaríamos que fosse. Mas então, se olharmos para as coisas do jeito que Jesus gostaria que olhássemos para elas, nenhum de nós é perfeitamente do jeito que as pessoas gostariam que fôssemos. Ops, nos esquecemos disso, não é? Só pensamos no que há de errado com todo mundo. E Deus não quer que nós julguemos as pessoas tão duramente. Aqueles que dão misericórdia aos outros receberão misericórdia para si mesmos. E o que significa fome e sede de justiça? Significa que você é uma pessoa que realmente quer fazer o que é certo. Eu amo isso. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu tenho fome de fazer a coisa certa. E acredito que você também, ou provavelmente não estaria gastando o seu tempo para assistir um programa como este. Agora, quando se trata de falar sobre justiça, existem dois tipos de justiça. Agora, existe uma justiça que nós trabalhamos duro para obtê-la. Mas então há uma justiça que nos é dada como um presente de Deus. E, normalmente, o que as pessoas fazem é se esforçarem muito para fazer o que é certo, e então elas serão vistas como pessoas justas. Mas isso não funciona. Porque você não pode dar algo que você não tem. E você diz, bem, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, que Deus nos dá a sua justiça como um presente. Deus, Ele nos vê, diz a Bíblia amplificada, como sendo certos, mesmo que estejamos fazendo coisas erradas. Deus nos vê como certos por causa da nossa fé em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Algumas pessoas preferem a expressão de que a justiça de Deus ela nos é imputada. É a mesma coisa, isto nos é dado como um presente. Mas então o que acontece quando você sabe no seu coração que você foi justificado com Deus? E que mesmo quando você comete erros, você ainda não perde esse direito diante de Deus. Você então torna-se o tipo de pessoa que você quer retribuir esse grande presente que Deus te deu fazendo o que é certo. Eu realmente quero que a justiça que Deus colocou em mim seja trabalhada através de mim para que eu possa viver uma vida correta e que outras pessoas possam ver Jesus em mim. Sei que é o que você quer também. Eu acredito que todos os tipos de coisas boas sobre você, acredito que você quer fazer o que é certo. Não temos que ficar frustrados conosco quando falhamos. Sabe por quê? Porque Deus já sabe de tudo que nós faremos de errado antes mesmo de fazermos, sabe? Ele nos ama a si mesmo. Sabe, a Bíblia diz que Ele conhece cada palavra da nossa boca, até mesmo as que nós ainda nem pronunciamos. Você não é surpresa para Deus, Ele já sabia de todos os erros que você cometeria e os que eu cometeria antes que Ele nos convidasse para um relacionamento com Ele. Você foi justificado com Deus, então agora trabalhe com o Espírito Santo para permitir que a posição justa que você tem seja trabalhada através de você, mas entenda que este é um processo e de que Deus Ele nos muda de pouco a pouco, de glória em glória.
Vamos continuar mudando pelo resto de nossas vidas. E fazer o certo significa fazer escolhas certas. Dizer coisas certas, ter pensamentos certos, ter atitudes certas e tratar as pessoas da forma certa é uma atitude grande, porque muitas vezes, especialmente quando as pessoas não nos tratam da forma correta, também temos dificuldades em tratá-las corretamente. Mas Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos feriram. Veja, a Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. Você não tem que estar fazendo tudo certo para que o sol de Deus brilhe em você. Eu acredito que quando você é uma pessoa que quer realmente fazer o que é certo e ser esse tipo de pessoa, você vai sofrer pelo seu pecado quando você é condenado pelo pecado ou quando você faz algo de errado. E isso vai te machucar porque você não quer ferir a Deus. Mas se você conhece o caráter de Deus e se você acredita no que a palavra de Deus diz, você também sabe que quando você comete erros, que tudo o que precisa fazer é confessar, estar disposto a se arrepender, o que significa dar meia volta, seguir em uma nova direção. Você não vai continuar fazendo aquela coisa de novo. E imediatamente você é perdoado, seu pecado é removido para tão longe quanto o leste está do oeste, Deus não se lembra deles mais, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não quer que você perca a sua vida se sentindo condenado por cada erro que você comete. Fome e sede de justiça se refere à intensidade com a qual queremos isso. Acredito que Deus olha favoravelmente para as pessoas que querem fazer a coisa certa, mesmo que ainda cometam erros, mas elas querem fazer o certo. Uma pessoa faminta ou sedenta fará qualquer coisa para comer ou beber. E se nós realmente queremos fazer a coisa certa na vida, nós vamos buscar isso com mais ardente zelo. Veja, eu acredito que hoje tem muitos cristãos que eles não são comprometidos. E o mundo não precisa ver cristãos não comprometidos, sabe? Eles precisam ver cristãos comprometidos. Não podemos traçar uma linha e dizer, não vou ultrapassar essa linha e quando ficar inconveniente, continuar movendo a linha para um pouco mais adiante. Não devemos esquivar-nos de fazer a coisa certa só porque várias pessoas que conhecemos não estão fazendo o que é certo. Eu oro e peço para que todos possamos ir mais alto e fazer escolhas e decisões certas, até mesmo sobre coisas como o que assistimos na TV, que tipo de filmes nós vamos ver, como nós nos vestimos, que tipo de festa nós estamos dispostos a ir ou não ir. Nós não podemos ser como todo mundo, estamos no mundo, mas nós não somos dele. E a Bíblia diz que se quisermos servir a Deus, nós temos que viver separados, uma vida separada. Nós temos que ir lá fora e sermos separados. Não significa que você vai virar a cara para todo mundo que não é cristão. Amamos as pessoas e queremos estar perto de pessoas que ainda não estão servindo a Deus porque queremos ter a oportunidade de compartilhar com elas, mas não podemos fazer o tipo de coisas que elas fazem lá fora. Existe uma certa quantidade de sacrifício. Se você quer viver uma vida certa, sacrifique isso e mais aquilo. Talvez você queira ir a algum lugar por entretenimento, mas sabe que não seria certo para você, não seria do agrado de Deus, então você não vai. E eu acho que não há suficiente disso hoje em dia, sabe? Está cada vez mais difícil ser capaz de dizer quem são os cristãos. E você não pode dizer só porque eles têm um adesivo de peixe no carro ou uma cruz em torno do pescoço. Vocês os conhecerão pelos seus frutos, Jesus disse. Só sabemos quem são os verdadeiros cristãos pela maneira como se comportam. 2 Pedro 2,13 nos fala das recompensas da injustiça. Eles serão pagos com danos pelos danos que causaram. Sua ideia de prazer é se divertir em plena luz do dia. Eles são manchas e defeitos, se revelando em seus prazeres enquanto festejam com vocês. No entanto, Mateus 10:41 diz: quem receber uma pessoa justa só porque ela é uma pessoa justa, receberá a recompensa de uma pessoa justa. Então, pessoas injustas recebem danos pelos danos, mas as pessoas justas recebem uma recompensa, e essa recompensa é tão maravilhosa que até mesmo alguém que abençoa uma pessoa justa só porque ela é justa, também receberá a recompensa de um justo.
Sabe, as recompensas de Deus são absolutamente incríveis. Agora, Romanos 6, 20-22 é muito interessante. Diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas que benefício vocês escolheram naquele tempo pelas coisas das quais agora se envergonham? Essas coisas resultam em morte. Então ele estava pedindo aos romanos para pensar. Ok, quando vocês viviam em pecado, vocês estavam livres de qualquer necessidade de viver uma vida certa. Mas o benefício que vocês tiveram com esse tipo de vida foi somente miséria. Quem pode realmente dizer que uma ressaca é divertida? Bem sabe, quem pode dizer que ficar cheio de ódio por alguém é divertido? Isso não é divertido, isso não é divertido ou agradável, não te traz paz nem alegria? Quem quer viver a vida? Sempre com medo de ser pego por estar fazendo alguma coisa errada. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, os benefícios que vocês escolhem por viverem uma vida certa leva à santidade. E o resultado é a vida eterna. Então, obviamente, a santidade é uma recompensa. E pense como é bom colocar a cabeça no seu travesseiro à noite e, não em autojustiça, mas sabendo que, pela graça de Deus, você fez as escolhas certas naquele dia e que fez a coisa certa. Por exemplo, se todos os seus amigos estão indo para uma festa e vai rolar drogas e álcool lá e estas coisas das quais você não deveria estar participando, e você diz, não, eu não poderia ir. Sua carne pode doer um pouco se você ficar sentado sozinho em casa na sexta-noite, mas, cara, o seu espírito vai se alegrar. E quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você não vai estar num travesseiro duro de culpa e condenação. É melhor você deixar a sua carne sofrer um pouquinho e ter o seu espírito se alegrando, do que ter a sua carne se alegrando e seu espírito em tristeza. Eu vivi anos com esse lamento dentro de mim, porque eu sabia que não estava vivendo do jeito que Deus queria que eu vivesse. E eu não quero ter mais nada com isso, sabe? Eu quero fazer o que é certo. Vamos, você tem fome de fazer o que é certo? Você tem fome de tratar as pessoas corretamente? E fazer as escolhas certas? A santidade é uma recompensa maravilhosa. A Bíblia fala sobre a porta estreita e a porta larga. Essa porta estreita representa um caminho estreito. E basicamente está dizendo que se você vai viver pelo caminho estreito que leva à vida, agora lembre-se que há uma recompensa no final desse caminho. Então tem coisas que você não será capaz de fazer. Por quê? Porque sabe que não seriam certas. Sabe, se você vai trabalhar a justiça que Deus colocou em você, então você não vai falar mentiras. Mesmo que você se meta em problemas por dizer a verdade, você não vai mentir. Você não vai roubar. Você não vai pegar coisas do escritório onde trabalha e levar para usar em sua casa, porque estaria levando algo que não pertence a você. Você não vai cometer adultério porque sabe que a Bíblia diz que é errado. Há coisas para as quais nós vamos ter que dizer não, se quisermos viver o tipo de vida que Deus está nos chamando para viver. Agora, lembre-se quando você é um cristão nascido de novo, Deus te justifica com Ele. Mas é para que você possa produzir o fruto desta justiça em sua vida. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos são os que o encontram. No caminho amplo é fácil de viver, você começa a fazer o que todos do mundo...
fazendo e anda por aí com seu adesivo no seu carro, vai à igreja no domingo e faz o que todo mundo faz, sabe? Mas no final disso está a destruição. Nenhum soldado de primeira classe se envolve com o mundo ou os costumes do mundo. 2 Timóteo 2, 13 e 4. Junte-se a mim no sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que serve como um soldado fica preso. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já ficou preso nos problemas de outra pessoa? Uau! Você começou a tentar ajudá-las e, de repente, você ficou sabendo muito mais do que queria saber e agora está todo preso nessa bagunça e você só quer cuidar das suas coisas e ficar fora disso? Quando você está preso em algo, fica todo amarrado naquilo e você perde a liberdade. Bem, a Bíblia está nos dizendo para não estarmos presos com o mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Deixe-me dizer novamente, você não pode agir como o mundo. Podemos viver nele, mas devemos estar aqui como exemplo para as pessoas do mundo querer ter Jesus. Não para nos chamarem de hipócritas porque nós não vivemos a vida na qual nós dizemos crer. Precisamos viver uma vida separada. Acho que precisamos ouvir mais disso. Que não estamos aqui para sermos como todo mundo. Veja, nós não somos melhores do que ninguém, nós não torcemos o nariz para ninguém. Eu amo os pecadores, eu amo os perdidos. Eu quero fazer tudo que eu puder para atraí-los e ajudá-los, sabe? Mas realmente, eu amo esta declaração de Francisco de Assis. Pregue o tempo todo, use palavras apenas quando necessário. Deixe a sua vida ser uma pregação. Quando for trabalhar, deixe sua vida ser uma pregação. Trate bem as pessoas que não te tratam bem. Dê 8 horas de trabalho por 8 horas de salário. Não se assente no almoço e faça fofocas sobre outras pessoas do escritório com outras pessoas. Não murmure nem reclame do seu trabalho e das circunstâncias e do seu chefe. Faça com que vejam que há uma diferença em você. 2 Coríntios 6,17 diz, portanto, se afastem, sejam separados, diz o Senhor. Não toquem em nada impuro e eu vos receberei. Hebreus 12:1, portanto, já que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, aqui está falando de pessoas que viveram uma vida certa e já foram antes de nós e não estão mais aqui na terra, sabe? Mas que estão nos incentivando no reino espiritual. Vamos jogar fora? Estas são palavras um tanto violentas. Vamos jogar fora tudo aquilo que nos impede e todo o pecado que tenazmente nos assedia e vamos correr com perseverança a carreira que está diante de nós. Agora, andar nesse caminho estreito só será feito por aqueles que têm fome e sede de justiça. Deixe-me perguntar, você realmente quer fazer o que é certo? Está disposto a fazer o que é certo mesmo que seja a única pessoa que conhece que está fazendo? E se você quer, não seja hipócrita e ache que é melhor que todo mundo. Agradeça a Deus por te dar graça. Em 2 Timóteo 4,
4:10, Paulo disse: pois Demas, porque ele amou o mundo, ele me abandonou. Isso é interessante. Várias pessoas viajaram com Paulo em seu ministério, mas este homem, chamado Demas, ele amou tanto o mundo que ele abandonou Paulo e voltou para os caminhos mundanos, e duvido que ele tenha tido final feliz. Romanos 4:22-25 fala sobre a justiça a qual foi imputada a cada um de nós. Agora, isso não foi escrito apenas em favor dele, mas foi imputado a ele. Mas veja, esta justiça também será imputada a nós, se crermos naquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e se você o recebeu como Salvador, esse direito diante de Deus é imputado a você. Porque a nossa própria justiça não é aceitável diante de Deus para a salvação. Ele gosta quando queremos fazer as coisas certas, sabe? Mas não há nenhuma quantidade da nossa justiça que possa chegar ao padrão de Deus. É por isso que nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós vamos a Deus através dele. Isaías disse: toda a nossa justiça é como trapos de imundícia, e eu preciso dessa justiça de Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Se você é um crente, você tem direito diante de Deus, mas se você realmente ama a Deus, você vai querer fazer a coisa certa. E você não está fazendo isso porque tem que fazer ou para ganhar esse direito diante de Deus, mas você quer fazer a coisa certa porque você ama a Deus por causa do que Ele fez por você. A Bíblia nos ensina em Hebreus 5 que uma pessoa não pode amadurecer espiritualmente se ela não compreende a justiça. Você tem que entender a doutrina da justiça, e é disso que eu estou falando agora. A doutrina da justiça é que fomos justificados com Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas então, o apóstolo ainda nos ensina a viver vidas corretas, a fazer as coisas certas. Isso é tão bom. Vista a couraça da justiça para que... você seja capaz de enfrentar o inimigo que vem atrás de nós o tempo todo. Efésios 6 é um capítulo dos versículos 10 até o 18 que fala sobre a guerra espiritual, sobre como ganhar a guerra contra o diabo. E uma das coisas que diz lá é: vista a couraça da justiça, saiba que você foi justificado com Deus. Tenha confiança de que você é um filho de Deus, que Ele te ama e que você foi perdoado dos seus pecados. Então eu amo o que diz em 2 Pedro 2, seria melhor que você nunca tivesse conhecido a justiça do que ter experimentado voltar ao pecado. É como um cachorro voltando ao seu próprio vômito ou como uma porca que foi lavada, chafurdando na lama novamente. Eu quero te encorajar a não se comprometer. Não retroceda em fazer a coisa certa. Quando nós nos comprometemos com o erro, nós fazemos menos do que nós sabemos que devemos fazer. Salmo 11, verso 7 diz: pois o Senhor é rigidamente justo, na Bíblia amplificada, e Ele ama aqueles que são justos. No Salmo capítulo 5, verso 12 diz: pois tu, Senhor, abençoarás rigorosamente os justos. Então não comprometa sua vida para manter outras pessoas ao seu redor felizes. Sempre siga a liderança do Espírito Santo e faça o que você sabe que é o certo para você. Precisamos ouvir isso de novo. Sempre faça o que você sabe que é a coisa certa. Não importa o que os outros pensem ou digam, você faz o que sabe que é certo. Pois tu, Senhor, abençoarás rigorosamente os justos, aqueles que estão corretos diante de ti. Como um escudo, você irá cercá-los com boa vontade, com prazer e favor. Uau! Aí está uma bênção. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles vão ser satisfeitos.